Pimba Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, como fazemos todas as noites com Atualidades Pampa. Equipe completa, todos aqui, frio aqui em Porto Alegre, não sei aí na sua cidade, já que nós estamos chegando em todo o estado do Rio Grande do Sul com as nossas informações, com bom humor, com descontração, mas sem perder a ternura, não é assim, Gustavo Vitorino? Mais ou menos. Olha aqui, ó, e as movimentações, ainda com vistas à eleição, que a gente conversou ontem bastante, temos conversado bastante sobre isso, pois uma novidade, principalmente no que se refere aqui ao estado do Rio Grande do Sul. Mudou um pouco tudo que estava se pensando sobre eleição ao governo do estado. O PT poderá sair com uma chapa pura ao governo do estado. É uma coisa que não acontece há muitos anos. Eu acho que faz uns 15 anos ou mais de 15 anos que isso aconteceu pela última vez. E esta chapa poderá ser integrada por Tarso Genro e Miguel Rosseto. Seriam estes os nomes à disputa do Piratini. Mas tem algumas coisas ainda, né? O partido enfrenta algumas situações que são do cenário nacional e também local. E acaba que a indefinição reina soberana. Não sei se tu estás por dentro disso. Olha, Ruschel. Tô com frio, não sei as palavras. Esse menino. A eleição é um quadro que está se formando, né? Essa iniciativa, a surpresa positiva de que o Sartório vai à concorrência, à reeleição, e digo positiva porque eu acho que o governador tem obrigação de se expor numa reeleição. E o PT que tenta lamber suas próprias feridas, né? Trazendo os nomes possivelmente não contaminados com o passado recente. Vão se envenenar. Não contaminados com o seu passado recente ou todo esse envolvimento da Lava Jato. São dois nomes que passaram por cargos majoritários e que se mantêm aí ainda incólumes, até que seja aprovado. Em contrário, se mantém incólumes. Então, me parece muito mais uma ideia de purificação do que propriamente inovação, né? Certo. Seria uma tragédia para o Rio Grande do Sul, né? Seria uma tragédia. Imagina o Tarso Genro de novo, o partido talvez tenha sido até uma boa tática. Esses dois nomes, que como disse o Ruschel, realmente pode não ser a favor do governo, de Tarso Genro e tudo mais, mas contra a pessoa dele, né? Nada tem contra. Não existe nada contra a dignidade. Nem do Rosseto. Ele se mostrou um péssimo gestor. Isso é outra coisa. Rebentou com o Rio Grande do Sul em 4 anos. Agora, daí, né? Mas eu acho que para nós gaúchos seria um horror, né? Isso aí é outra coisa. Mais 4 ele nós estamos analisando a gestão. A Carla acertou numa coisa importante. Com o Tarso Genro, gostando ou não, é um nome que pode aglutinar o PT e ir para o segundo turno. Pode acontecer isso. Porque o PT não tem nome. Vou botar o quê? A Manuela? Era o Miguel Rosseto. Mesmo eles estão com problema com o PC. Era o Miguel Rosseto. É um nome forte. Não, a Manuela aí abriria a mão e quer ir pro Senado. Iria pro Senado. Iria pro Senado, exatamente. É assim que está se configurando. Ou seja, tem o ruim e o pior. Não tem escapatória. Já no Facebook, e agora, indo para a presidência da República, o Amoedo é o 4º maior candidato no Facebook. João Amoedo ultrapassou 1 milhão de seguidores em sua página no Facebook, se aproximando de Álvaro Dias. Jair Bolsonaro ainda lidera com 5,36 milhões de curtidas. O Bolsonaro é bombástico em praticamente todas as redes sociais, está trabalhando muito bem isso, está se aproximando do eleitor. Mas aqui, o João
Amoedo, que é um nome novo e que do Partido Novo. E é interessante, sabia? Eu gosto dele. Eu ouvi ele falar, ele é bem interessante, bem informado. Eu achei boas. Tal, até as propostas do próprio Partido Novo são interessantes. Mesmo que ele não venha ganhar a presidência do Brasil, porque eu acho que é temerário um partido que não tem quadros, de repente ganhar uma presidência num país do tamanho do Brasil, mas ele é um quadro aproveitável. Mas quem sabe o quadro técnico não seja tudo aquilo que a gente está pedindo até agora. Pois é. Porque quadro político a gente sabe que não dá certo. Não dá certo. A gente percebeu que em vários casos o Partido Novo tem um outro detalhe, assim, o Partido Novo, ele é todo organizado, tudo que eles fazem, assim, tem um estudo antes, eles têm um projeto, o projeto deles é 2022. Esse é o projeto deles, 2022. Sim, eles estão ali no longo prazo, exatamente, né? Falta muito pro Marne reclamar que não pode falar? Não, eu só quero completar a pesquisa. Não, que ele vai reclamar já. Confira o ranking, então, ó. Primeiro lugar, Jair Bolsonaro, isso aí na página no Facebook, com 5,36 milhões de seguidores. Segundo, Marina Silva, 2,32 milhões de seguidores. Terceiro, Álvaro Dias, 1,09 milhão. João Amoedo em quarto lugar, 1,02 milhão. E Geraldo Alckmin com 898,1 mil seguidores. Eu só precisava, dona Magna, trazer um fato que é uma mensagem subliminar que circula pelos brasileiros e a gente tem que ficar atento. É um fato novo. Nós passamos os últimos 2 anos praticamente tendo eleição. Um candidato da esquerda contra todos. Ou todos contra o candidato esquerdista, que nós temos tido aí nas últimas 3 ou 4 eleições. E nós estamos vivendo um fato novo. O Chicão vai gostar dessa aqui. Tem saído sistematicamente agora por uma rede de televisão, novamente reportagens sobre a ditadura. E sempre que eu recebo uma notícia, como eu não sou jornalista, eu tento entender a notícia. O que está se pretendendo agora, reiteradamente, tentando trazer de novo esses fatos da ditadura, exatamente alguma nova. E me parece, Chicão, me parece que é exatamente nós estamos tendo, depois de 12 anos, o confronto da direita com o centro. E não mais como houve essa polarização de esquerda contra o resto. Porque me parece uma manobra trazer novamente esse assunto e sistematicamente, e todos os domingos, né? Essa questão sobre a questão do que houve na ditadura. E veja, eu sou o cara mais contra a ditadura militar, sou contra a intervenção e essas coisas. Mas consigo ter inteligência para entender que esta sequência de reportagem está a serviço de uma candidatura e está a serviço, possivelmente, contra a suposta elevação do Bolsonaro. Saiu hoje no jornal uma outra pesquisa realizada pelo IBOP e que foi entregue ao Temer, pelo menos foi o que foi publicado. E no auge da crise, na greve dos caminhoneiros, 1/3 das pessoas que foram entrevistadas queriam os militares e 1/3 queria diretas já. Então, realmente, as pessoas não sabem jamais o que querem, né? Elas estão desesperadas. Mas não tem como saber, né? Não tem. A gente está com uma desesperança muito grande. Nós estamos à deriva, né? À deriva, o país está à deriva. O dólar hoje fechou 3,81. A Bolsa de Valores caiu 2,49 ou 47, uma coisa assim. Nós estamos com 76 mil pontos, Marne. Uma Bolsa de Valores que comercializava entre 85. 55% de imposto da gasolina. Sabe, tá tudo, o país está desabando. Aí eu vejo os economistas, os especialistas, quando eu ouço a palavra especialista me deixa arrepiado. Tu arrepiado deve ficar... A crise, ainda tem coisa que a gente... A crise... O nariz vermelho. Na fora, tem mais coisas vermelhas. Parou, com voz do comentário. Olha o horário, pelo amor de Deus. Tá, é só depois da meia-noite que pode. Gente, olha aqui, ó. Falaram em mercado americano, juro americano, desemprego americano, guerra comercial americana. Vem cá, ó. O real está caindo em relação ao euro, em relação ao iene, em relação a tudo que é moeda. O problema somos nós. Nós somos o problema, não é o mundo. Então, assim, quando o especialista vier, o dólar valorizou e a Bolsa de Valores caiu por causa dos americanos. Para! Por favor, não tomem mais a gente por bobo. Ou aprendam, ou vão para uma faculdade de economia. Estudar economia, porque economistas que se prezam não dão uma opinião dessa. A estrutura brasileira está podre, estão tirando dinheiro do Brasil.
Empresas poderosas, o Grupo Cassino saiu do Brasil, o Walmart agora está saindo do Brasil, a SBC já saiu do Brasil. Eu posso dar uma relação de 30 empresas que nos últimos anos saíram do Brasil. No governo Dilma, no governo Temer, saíram. Empresas que não têm nenhuma perspectiva aqui. Porque hoje o ministro Alexandre de Moraes mandou pagar em não sei quantos dias, não sei quantos milhões em multas nas transportadoras. Olha aqui, ó. Já baixou para 70 e poucas empresas. Eu sou dono de uma transportadora. Os caras estão queimando caminhão, quebrando caminhão. Eu mando recolher meus caminhões, sim. Gustavo, é mais do que isso, é a desmoralização do judiciário se expor dessa maneira, porque é inexequível o que ele está mandando fazer. Ele quer fechar pelo menos umas 30 transportadoras brasileiras. E é milhão, né? A multa sim é milhão. Esse senhor Alexandre de Moraes tá se mostrando absolutamente uma pessoa inadequada ao STF, porque como é que um gabinete refrigerado em Brasília ele vai conhecer a realidade das estradas brasileiras, a realidade das transportadoras, a guerra dos combustíveis, não faz a mínima ideia do que está acontecendo e aí resolve com a caneta arrebentar a vida de milhares de pessoas. Ele só pode estar querendo luzes, porque é o terceiro dia seguido que ele fala nisso, ele só quer falar nessas multas, Gustavo. Ele até ao invés de julgar os processos deles lá, ele só quer falar. Sabe, é multa. O senhor Alexandre de Moraes está se mostrando absolutamente inadequado nas decisões dele. Como é que o sujeito toma uma decisão dessa no gabinete refrigerado em Brasília? O sujeito nunca subiu na boleia do caminhão, nunca entrou no depósito de uma transportadora para saber como é que funciona. Como é que tu sabe que ele nunca fez isso? Porque nunca fez, é só olhar pra cara dele. Dona Magda. Ah, bom, que medo. Almofadinha. Que medo. Não, mas não é do jogo. A disforia que agride o povo brasileiro, a ansiedade que agride o povo brasileiro, vem da incapacitação moral dos políticos, da grande maioria dos políticos brasileiros, porque nós temos bons políticos no Brasil. Poucos, mas nós temos. Então, o que acontece? Tudo isso que nós falamos aqui, que nos repetimos praticamente todos os dias, os argumentos são muito parecidos, porque todos eles se baseiam única e exclusivamente nessa palavrinha moral. Moral. As pessoas não têm moral. As pessoas só pensam no seu bem-estar, só ao redor do seu umbigo. Ficam olhando para mim, para os meus apariguados, para o meu pessoalzinho aí, aqueles bajuladores, como aquele tal de Coronel Lima lá, 24 milhões numa conta, outro 10 milhões numa conta, outro tinha 23 milhões numa conta. E não sabe como é que chegou. O dinheiro aparece na minha conta, só na espiritual. Na minha nem R$3 entra. A minha não entra nada se eu não trabalhar, absolutamente nada. E eu digo mais para vocês, essa crise que nós estamos vivendo, que não foi construída agora, ela vem sendo construída através de anos, né? Depois do seu senhor Sarney, que foi outro que escarneceu da população brasileira quando postulou mais um ano do seu mandato de 4, passou para 5, quando ele distribuiu, através de São Antônio Carlos Magalhães, um monte de rádios e TVs para ser aprovada essa emenda que deu mais um ano. Depois entra o senhor Collor com toda aquela promessa, o caçador de Marajá se viu que aquilo era tudo uma mentira, que aquilo era uma história de pirro, né? E depois entra o senhor Itamar, que fez alguma coisa dentro da sua modéstia, do seu conhecimento, Fernando Henrique, com toda aquela apologia, como sociólogo, como conhecedor, é outro também que, se for analisar... Comunista encabulado. Como diria a minha avó, que o trem não pega. Então, a gente começa a analisar todos eles. O outro que está na cadeia hoje, diz que injustamente. Depois a dona Dilma, que devia estar fazendo companhia na cela ao lado. E assim por diante. Então, a gente vai vendo, e a juventude, Vitorino, brasileira, os jovens, como meus netos, por exemplo, as filhas da dona Carla, etc., do seu Rucher e tal, que ficam vendo isso, mas em quem que eu vou me inspirar, meu Deus? Qual é a figura desse país que eu posso ter como meu ídolo? O último grande ídolo foi o Ayrton Senna, que morreu em 94, que a gente já falou aqui diversas vezes. E nunca mais apareceu um ídolo nesse país. O ídolo do Brasil é o Neymar, meu Deus. É o Neymar com a Bruna Marquezine, os dois pelados ali se beijando. Essa é a moral, é o quadro brasileiro. Hoje surgiu um ídolo no Brasil. Hoje surgiu um ídolo no Brasil aqui e eu vou dar o nome dele. Vitorino. Ele mandou um ofício para o juiz Gilmar Mendes. Você sabe quem mandou um ofício para o Gilmar Mendes? Nada mais, nada menos que o juiz que teve as 19 prisões revogadas pelo senhor Gilmar Mendes. Gustavo, tu tem tantos anos quanto eu de direito, eu não tenho conhecimento de um juiz de primeira instância ter mandado um ofício para um ministro pedindo-lhe e cobrando-lhe, Gustavo, explicações, porque ele deu 19 ordens de prisão
E o Gilmar Mendes deu 19 ordens de soltura. Habeas corpus. Então, ele mandou um ofício público a um ministro que revogou as suas decisões, pedindo a seguinte explicação. Senhor ministro, eu dei as 19 ordens de prisão baseado num ordenamento jurídico. Um ordenamento jurídico rigoroso. Prendendo 4 doleiros, 2 da operação do Pão Nosso, 2 ex-integrantes do governo Cabral. Ele deu a lista dos 19 que ele mandou para ele. E o senhor soltou os 19. O que eu digo? O que eu digo publicamente? Este ofício está circulando no meio de... Volto a dizer, o Gustavo, que vive o mundo jurídico, sabe o que é um juiz cobrar da sua instância superior uma decisão, né? Então, eu passei até o doutor Bretas passou a ser o meu ídolo a partir de hoje, o meu em relação conceitual, porque é fantástico. E a última explicação que ele pede, o último parágrafo, Gustavo, se o senhor soltou nesta semana, todas nós trouxemos aqui na bancada, né? O ex-presidente da FEComércio, que desviou milhões para o crime. E aí ele cobra o ministro. Senhor ministro, o senhor acha que ele não tem que ficar preso tendo desviado milhões de reais para financiar o crime do estado do Rio de Janeiro? E o senhor acha que não tem que este cidadão ficar preso? O baratinho. E o que disse o Gilmar Mendes? Não vai responder o ofício. Sim, mas o Gilmar Mendes, o que é o Gilmar Mendes, a gente ficou sabendo hoje por um fato análogo. Você sabia que um dos operadores do Caixa 2 do PSDB acusado pediu para ser julgado pelo Gilmar Mendes? Pediu para ser julgado? Tipo assim, direto, não tipo foi assim, nem... música, peça e ofereça. Não, assim, vamos de novo. Ele pediu para ser julgado pelo Gilmar Mendes. O bandido pediu para ser julgado pelo Gilmar. Olha aqui, agora há pouco o Borrucha falou sobre luz e lembrei que tem um e-mail do nosso telespectador. Na verdade, ele enviou para o SAC, nosso SAC, Serviço de Assistência ao Nosso Consumidor. Ele fala sobre a Maratona Internacional de Porto Alegre e pede uma ajuda, porque o Parque Farroupilha, que tem uma pista de atletismo, encontra-se sem luz, impossibilitando atletas de grupos de corrida treinarem em seu espaço. Pedimos que vocês, amigos do Atualidades Pampa, façam um alerta sobre isso. Nas vésperas da Maratona Internacional de Porto Alegre, nossos atletas estão à mercê da insegurança. Reclamações já foram feitas e as autoridades competentes não tomaram nenhuma providência. Peçam por nós, por favor. Obrigado, Antônio Cardoso. Essa é a realidade. Sabe o que o senhor Antônio tinha que fazer se fosse uma estrutura política adequada? O senhor Antônio tinha que procurar um vereador. Senhor vereador, me dá uma ajuda lá com o prefeito, ou com a SMOV, ou SMUB, ou mais uma SM dessa. Vem aí, pede para dar uma ajuda. Aí o vereador procurava ou alguém da base do governo, se ele não fosse da base do governo, entrava em contato com uma secretaria, gente, vamos dar uma ajuda, coisa e tal, Vê como as pessoas não procuram mais, porque a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, É que assim, Gustavo Vitorino, posso te dizer uma coisa, Vitorino? Concordo contigo. Está preocupada com a discussão dos funcionários, reajuste dos funcionários da Câmara? Hoje inaugurou o sistema foto solar deles lá, de energia, enfim. Mas sabe que tem uma coisa, Gustavo Vitorino? É a Maratona Internacional de Porto Alegre. Não é um evento particular, não é um evento de uma instituição, é de Porto Alegre. E as pessoas, os atletas que vão representar Porto Alegre, não conseguem treinar. E além de não conseguir treinar, correm risco de não chegarem na maratona, né? Porque treinar ali onde eles treinam, onde eles correm, sem iluminação... É um horror. O que aconteceu na greve agora, trazendo daí da maratona para o uso da bicicleta, o que aconteceu na greve dos caminhoneiros é que as pessoas tiveram que ter alternativas ao carro, né? Porque sempre quando a gente vai sair de casa, a gente pega o carro e sai de casa, não pensa se pode usar uma bicicleta, até pela insegurança e tal. Mas o mercado de conserto de bicicleta é tudo bombou nesse meio tempo, porque as pessoas tiveram que tirar suas bicicletas de dentro de casa.
E quando eu estava viajando, o que eu reparei, bom, primeiro as pessoas comem todo dia croissant, baguete e tudo mais. E eu ficava pensando, as pessoas são magras, as pessoas se exercitam e a bicicleta é um dos principais exercícios que tem. Em Paris e também na Provence, que é uma região montanhosa. Daí a gente pensa, não, mas como é que vai subir, né? E aí fica difícil, porque Paris realmente é plana, mas não, Marne. Eles colocam como hábito o uso da bicicleta e também para competição. Então, eles treinam bastante. Então, uma política legal seria realmente incentivar o uso da bicicleta. Mas como fazer isso também numa cidade que não tem segurança nem para garantir para os maratonistas? Além de não ter segurança, Carla, difícil. tá? Não tem o respeito dos automóveis. Porque em Paris, onde quer que tu passe, quando tu bota um pé para fora da calçada, para tudo. As pessoas Aqui, têm uma educação diferente. Não quer saber. Aí, entendeu? um grito diz assim, voa lá. Não tem, sabe? É diferente. Lá as pessoas são respeitadas. Lá tu bota o pé, para aí, tudo. então, para Canela e Gramado podem usar a bicicleta. Mas aqui Cutucamos o leão aqui, doutor Ruxo. O senador Lazia Martins, há poucos instantes, no Senado, pediu oficialmente, mais uma vez, o impeachment do Gilmar Mendes. Disse que existe 9 pedidos de impeachment do seu Gilmar Mendes, que o senador Eunício de Oliveira, presidente do Senado, e que está enrolado com a Justiça, se recusa a botar em votação. Está entendendo por quê? Esses julgamentos... Não é difícil entender. Não é difícil entender o que acontece. Então, quando a gente diz, se criou uma corte, se criou um establishment, se criou um processo de acomodação, porque os próprios ministros do STF, diante do que o senhor Gilmar faz, estão acomodados. Deixa eu te Aí fazer uma bate-boca, outro bate-boca. Para o impedimento do Gilmar Mendes ou qualquer outro ministro do STF, esse impedimento, esse pedido tem que ser feito Pode ser feito no Senado. No Senado. Achei que era dentro do próprio STF. O STF também pode. Os seus pares podem tirá-lo, como pode ser tirado pelo Senado. Mas metade do Senado está enrolado, com o rabo preso, né? Agora, parei um pouquinho. Será que os senadores não se deram conta de que o Gilmar Mendes é odiado também no STF? Eles não se deram conta disso. Falando nisso, a segunda turma, aquela... Sabe qual é? Ele não é bem visto. O novo presidente da segunda turma não é mais agora o Fachin, né? O Fachin agora entregou o cargo. Agora o novo presidente é o Lewandowski. Ai, que bonito. Que maravilha. A partir de hoje, né? A segunda turma vai ser assim agora, Mário. As pessoas querem ser... A bandidada quer ser julgada pelo Gilmar e recorrer à segunda turma. Eles vão pedir agora. Olha aqui, ó. O João Arendt diz assim, já que usaste o termo trem não pega... Ele usou um termo também. A candidatura do senhor Tarso Genro seria um pé no saco. KKK. Abraços e beijos. Para variar, o programa ontem estava a mil, João Arendt de Novo Hamburgo. Não é uma unanimidade, né, Tarso Genro? Boa noite, bancada. Vocês podem me informar porque o quilo da cebola está R$ 8,99 no supermercado? Se no produtor, na terra da cebola aqui no sul do estado, custa 70 centavos, está aí o porquê da inflação e de outros produtos na estratosfera. Pesquisem. Luciano Fontes, não é uma boa resposta. Não é a resposta que se espera. Eu sei o que a gente esperava que isso não fosse assim. Não compra. Não compra. É R$ 8,90. Não compra. Vai apodrecer, vai estragar, eles vão ter que baixar. Mas Magda, olha o que ele disse, 70 centavos custa o quilo para o produtor e é vendido a R$ 9,00 no supermercado. Nós temos que atacar esse meio do caminho. Mas como? Esse meio do caminho. Como é que nós vamos atacar? Eu só sei atacar do meu jeito, eu não comprar. Mas sabe quem é que tem que responder por isso? Não, mas é que não é só o meio do caminho. Michel Temer com o preço dos combustíveis, a legislação trabalhista e o governo do Estado com o ICMS. Aliás, que coisa esse desconto de 0,46 centavos no litro? Que, na verdade, é 41. Os distribuidores de combustível já mostraram. Exatamente. Foi mal isso calculado. que eu disse. O presidente, ele prometeu esses 0,46, mas não está chegando na bomba e... Por quê? Porque os donos dos postos de combustíveis, eles não compram diretamente né, da refinaria. Eles compram das distribuidoras. E cada distribuidora também tem um valor por causa do ICMS de cada estado. Então, a conta não é simples de fechar.
Então, essa promessa que foi feita para acabar de uma hora com a outra, a greve, não existe. Não é factível. Não é factível e as pessoas agora também não estão aceitando, porque tem que abaixar os 46 centavos. Que país em que o presidente não sabe fazer conta. Dona Magda, na verdade, linkando com o assunto da Carla, nós trouxemos ontem os órgãos de fiscalização e a explicação que eles estão dando, cara, eles estão dizendo que eles estavam com gasolina estocada com preço antigo, com diesel estocado com preço antigo, que eles não tinham desovado ainda todo o preço antigo. Mas tem aí, nós trouxemos 7 órgãos e nós vamos cobrar. Eu acho que a nossa função é essa. São os PROCONs, os Ministérios Públicos Estaduais, todos esses órgãos que nós listamos aqui, são 7 que ficaram de fiscalizar. O PROCON apresentou uma boa fiscalização. Há uma medida provisória que diz assim, ó, o preço praticado dia 21 de maio, essa data eu gravei, 21 de maio, menos 0,46 é aquilo que aquele posto pode cobrar no dia. Mas tu sabe que tem alguns postos, eu vi numa reportagem hoje de tarde, que estão colocando, por exemplo, o dia 24 de maio. Por quê? Porque o diesel aumentou do dia 21 de maio para o dia 24 de maio. Então, eles deram um aumento para agora diminuir esse valor, dar esse desconto. Não é a data do dia 21 Friday, é o Black Friday. Exatamente. É o Black Friday. E os trouxas aqui, tudo que eu esqueço todo dia de trazer meu nariz de palhaço. Eu vou trazer meu nariz de palhaço. Eu tenho um nariz de palhaço. Dona Magda, tem uma frase... Pois não, seu Mário. Uma frase que eu acho fantástica. E sabendo que era impossível, foi lá e fez. E sabendo que era impossível, foi lá e fez. Essa frase é do Mark Twain, escritor. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que no fundo todos nós brasileiros estamos nessa expectativa de encontrarmos um Robin Hood, alguém que possa chegar na política brasileira e arrumar o país. Isso não vai acontecer. Não existe uma varinha mágica ou alguém, um político, que possa resolver o problema desse país assim de um dia para o outro. Vocês lembram do fracasso do Collor? Quando o Collor se elege o presidente, aquela aura destemido, o caçador de marajás e toda aquela coisa toda. Vocês lembram da eleição do Collor? Não tinha 40 anos quando se elegeu, jovem, atleta, os repórteres tudo correndo atrás dele, casado com o próprio Lula. Sem o Lula ia mudar toda a situação, era um operário um operário com razões fundamentadas, com um projeto para um país diferenciado, etc. Era tudo fajuto. No começo era tudo legal, daqui a pouco as coisas foram mudando, a corrupção começou a crescer. E sabendo que era impossível, foi lá e fez. Pergunto, quem seria esse brasileiro, a essa altura dos acontecimentos, para tomar conta desse fardo de espinhos que se tornou nosso país? Um país tão grande, tão rico, tão maravilhoso, com tantas pessoas maravilhosas, sofrendo tudo isso que nós estamos sofrendo. Hoje pela manhã, eu saio ainda escuro de casa, eu desço a escada do meu prédio, e quando eu vou abrir o meu portão, vem um cara em minha direção. Aí eu já digo, opa. Sabe o que ele veio fazer? Mexer no lixo. Ai, coitado. Sabe que aquilo me deu uma dor no peito, uma depressão, uma tristeza de saber que pessoas estão passando fome. Eu, graças a Deus, posso ajudar as pessoas da minha família e tal. Não é esse o problema. Mas eu vejo as pessoas, o Vitorino deve ver lá no bairro que ele mora, em todos os bairros de Porto Alegre e em todo o Brasil. Pessoas revirando. Isto às 5:30 da manhã. Aí ele baixou o rosto, talvez uma pessoa que for um trabalhador, uma pessoa que não sabe, que gostaria de estar trabalhando, que pede só a dignidade de ter um trabalho para ganhar um salário mínimo, talvez. E essa é a dignidade do povo brasileiro. Enquanto eles andam de avião, tem apartamento em Miami, e etc, etc. Está pregando o comunismo. Não, eu estou pregando o direito igual para todos. Os direitos têm que ser iguais para todos. Todos têm que ter a mesma oportunidade. Por mais que a gente queira um Messias e por mais que nós precisemos de um Messias, esse Messias de nada conseguirá fazer enquanto houver uma Câmara e um Senado de que tu dependerás da sua maioria. Esclareça que você não está falando do Bolsonaro Messias. Não. Cuidado, quando usa Messias, tenha cuidado. Ele está falando de Cristo. Estou falando de Cristo, de Messias. De uma personalidade. Por mais que nós precisemos dessa figura, o que eu quero reiterar é o seguinte, que enquanto este modelo, enquanto estiver esse tipo de que os 500 deputados que nós temos, mais de 250 estão envolvidos em algum tipo de inquérito ou ação penal, tá? Enquanto eles sentarem para fazer negociado, o Gustavo tem batido isso
toda semana o número de aprovação de emendas para evitar o impeachment. Enquanto nós convivemos com isso, este nosso Messias, entre aspas, não conseguirá, porque ele chegar assim, preciso reformar a Previdência. Se tu não me deres isso, eu voto contra. Então, nós estamos, na verdade, cercados por um sistema onde não há credibilidade daqueles que vão votar. Então, mais uma vez, querendo ser chato, mas precisamos renovar os deputados e o Senado para ter alguma esperança nesse país. Aí entra a tese do Chicão, que é preciso alguém que entre chutando a porta. E hoje chutar a porta, todo mundo sabe qual é o nome. O Ângelo Galtieri baixou o diesel e a gasolina. É um exemplo que ele deu, falou aqui. Tá certo, que bom. Ele baixou para vender. Para vender. Tá certo. O posto dele me disse que a Magda está muito bonita e vai oferecer uma janta no apartamento dele para toda a bancada semana que vem. Não, vamos lá. Ele e a esposa dele vão nos convidando para o jantar. Que horas e aonde, hein? Já se animou. Vitorino está convidado. Vitorino Mas tu disse todos nós, nem tá fora da operação. O Vitorino só está pensando no bife. Não está pensando no social. mas na casa do Ângelo não é bife, é comida japonesa. Não tem problema, tá bem, ele topa. Ele tem que comprar um caminhão. Se é momento festivo, só se é momento festivo, casam amanhã o seu Diogo Amorim e a dona Daniele Cali, meu abraço. E quero dizer assim, duas alegrias. Primeiro, o casamento dele e o segundo, não ser o meu casamento. Agora, Magda, existe... É muita cara de pau, né? Duas notícias alegres. Existe em Porto Alegre uma jaqueta de homem que vale $4.000. Isso existe? Essa aqui. Essa aqui é uma Guess 81, igual ao que foi usado por Matt Dillon no filme O Selvagem da Motocicleta. O Marley conhece esse filme. Conhece. Isso aqui é um cult nos Estados Unidos. As pessoas vão pro brechó para comprar isso aqui. Isso aqui é o máximo do fashion. Então eu vou te dizer uma coisa, Chicão. Se tu chegares em casa com essa jaqueta hoje, tu dá graças a Deus, que tu acabou de fazer. Perdeu a oportunidade de ficar de boca fechada. Agora eu não vou, agora eu não sou um covarde. Não vou fazer isso que bababá. Que babá. Eu digo que eu acho. Mas eu quero te dizer que essa jaqueta não é igual aquela calça que te roubaram no varal. Não, a calça do varal foi um lance de oportunidade. A calça do varal eu fiquei chateado, Maria. Porque eu comprei a calça da calça do e eu varal. mandei cortar a calça, eu botei um espelho na calça, que é a coisa mais transada que tem. Sabe, botei prego na calça, rasguei a calça, os caras levaram a calça como se fosse uma calça normal. Customizada. Customizada, uma calça customizada. É uma coisa diferente. Aqui no WhatsApp, senão ficam bravos que eu não leio o WhatsApp, que nem ficaram com o Gustavo. Que mas é que o Gustavo não lê o WhatsApp. Só lê elogio pra ele. Não, a Carla tenta ler. Mas o Gustavo não lê. Eu separei alguns aqui, ó. Magda, você está com uma aparência de 25 anos, diz o José de Porto Alegre. Aí vem meu beijo especial pra Margarete de Eldorado do Sul, que tava com saudade do meu tchauzinho final, né? Que já é registrado, marca registrada. Aqui o nosso telespectador diz, o Gilmar Mendes está preparando a soltura do Lula. É só mudar a presidência do Senado e serão soltos todos os presos do Senado, não, do STF. Do STF, exatamente. Boa noite a todos, pois é tanto dinheiro entrando nas contas dessa gente que hoje eu me peguei entrando no aplicativo do celular várias vezes para ver se tinha algum depósito para mim, diz a Nete Saldanha. A Nete é ótima. Carla, podem comentar referente ao assassinato da Marielle? Ela pede. O assassino não é PM, não é branco e ainda é envolvido no tráfico. Será que agora a esquerda vai parar com as calúnias? Beijos a todos, Nete Saldanha. E aqui a nossa outra telespectadora também, Elizabeth, mais Elizabeth Oliveira, botou um monte de bicicletinha. Eu pedalo há mais de 40 anos e é maravilhoso. Boa noite, beijos, bom programa. Ela é do Jardim Botânico aqui de Porto Alegre. Tem uma inveja de ti que pedala há 40 anos. Eu já tenho mais de 40 anos e nunca aprendi a andar de bicicleta. Eu não consigo. Não, eu pedalo também. Eu pedalo na minha casa porque eu tenho um transporte. Eu tenho pedalado a vida inteira. O cara do Boteco da Esquina lá, Boteco da Esquina. Olha aqui, deixa eu ler. Eu queria tranquilizar porque essa informação é importante.
importante. O Gilmar Mendes, ele não pode avocar para ele o processo. Quero esse processo, quero julgar sobre ele. Existem competências. O que aconteceu, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, caiu para ele no sorteio e a partir daí todos os demais da Lava Jato caem sempre para ele e ele dá sempre a mesma decisão. Para que ele solte o Lula, teria que na distribuição cair um processo. Mas como é que caem todos para ele? Não, daqueles, porque ele ficou, como ele despachou o primeiro, todos os casos da Lava Jato do Rio de Janeiro caem para ele. Não cai para nenhum outro. Juiz prevento, exatamente. Olha aqui, ó, deixa eu mandar um abraço aqui, eu vou ser um pouquinho corporativista agora, mandar um abraço à nossa equipe da OAB, presidente Ricardo Brery, especialmente a Comissão da Criança e do Adolescente. A OAB lançou uma campanha muito importante e você que está em casa tem que participar, tem a obrigação de participar porque você é um vigilante. O Rio Grande do Sul tem um número muito elevado de ocorrências de abuso sexual infantil. Nós somos, infelizmente, um dos índices mais altos do Brasil. E a OAB-RS entrou nessa campanha e lançou a campanha, olha o nome, Marne, Nem todos os monstros vivem debaixo da cama. É verdade. Cuidem das nossas crianças. Se você desconfia de alguma coisa, se você estranha o comportamento, se a criança tem uma conduta fora do normal, entre em contato, olha aqui, ó, diz que 100 contra o abuso sexual infantil aqui no Rio Grande do Sul. Uma campanha da OAB-RS e a comissão, essa comissão especial da criança e do adolescente, oferece a estrutura, o suporte jurídico para que se investigue, que se vá adiante e se acabe de uma vez por todas com esse câncer da sociedade. Não é um câncer da sociedade moderna, é um câncer da sociedade. Só que agora se fala e se denuncia muito mais. Participe também você dessa campanha. Chicão. Dona Magda, hoje eu recebi uma notícia no almoço que me surpreendeu. E digna de falar aqui. Eu almocei com o Francisco Santelena, um empresário da área de plano de saúde, lá no Brasil. E ele me contou, o país mais católico do mundo é a Itália. O segundo é o México, o terceiro parece que é as Filipinas. A Polônia também. Mas a Itália é o centro do catolicismo, o Vaticano, ali está Michelangelo, ali está Rafael, Cristo, Rafael. E me pasme o que o Francisco Santelena falou. A 6 quadras do Vaticano, Magda, tem uma clínica onde o aborto é permitido. Pela lei italiana. Tu vê, né? E aqui no Brasil... É uma ironia, né? A hipocrisia dessa gente aí, que se acha moralista, eu acho que tem duas coisas de ser moral. Tem o moralista e o amoral, tá entendendo? Então, o berço de Cristo, que Deus está lá no Vaticano, mais do que isso, permite o aborto, como permite o aborto o México, que é um dos países mais católicos do planeta, o México. O México é tão católico que quando um traficante ganha dinheiro, ele constrói uma capela na sua fazenda. É verdade. E aqui não. Isso aqui é uma arenga, esse país mesmo. Nós falamos da evolução que o mundo está, nós noticiamos semana passada aqui que a Irlanda, que é um dos países mais resistentes, a Irlanda não permitia aborto nem em estupro, né? E passou essa ideia. Eu acho que é uma evolução, há que se respeitar o direito da mulher também. Olha aqui, ó, eu tenho um número relativo de e-mails que eu não estou conseguindo ler. Ruschel, em 2 frases, falou algo que todo eleitor deveria saber. Com um Senado e uma Câmara corrompida, nada poderá ser feito, a não ser se implantarem um novo AI-5, senão tudo em vão. É o que diz a Adriana Magalhães. Nós temos eleição, né? Mas não vai terminar. O Vitorino tem razão. Vai continuar os mesmos. Claro. Mas por quê? A lei esse ano foi feita para isso, ficar os mesmos. Bom, mas então aqueles telespectadores que estão nos assistindo, por favor, votem em nomes diferentes. Procurem candidatos diferentes, não votem nos mesmos. Mas olhem o candidato também, né? Tem que ter renovação com consciência. É óbvio que tem que olhar o candidato. Luiz Brasco, boa noite a todos. Todos condenam nossos políticos, mas quem condena o nosso povo? Um povo que demonstrou toda a sua ignorância agora nesta greve dos caminhoneiros. Um povo que em grande parte troca seu voto por um benefício qualquer. Um povo que coloca uma seleção acima dos problemas de seu país. Um povo que idolatra artistas e não lê um livro. Enfim, como condenar os políticos se estão lá graças a este mesmo povo? Magda, essa foi boa. O Galtieri pediu uma votação nossa aqui. Peixe cru ou churrasco? O que tu quer? Os dois.
Não. Ai, não. Eu também, os dois. Não, olha aqui, ó. Tem você... Sushi de entrada, Não existe. Não, existe. começa aqui. Picanha. Não vem com essas carnes com osso. Não sei o que. Não. Peixe cru, churrasco. Quer fazer, faz direito. Churrasco. Os dois. Não, você não pode. Não, gente, ele tá falando sério, não faz isso aqui, brincadeira. eu tô oferecendo. Ele ligou. Churrasco, então. Eu quero Tá, vamos churrasco. nós aqui. Vamos esquecer, vamos lá. Presta atenção, o Mar diz churrasco. E você? Eu prefiro o peixe cru. E você? Ai, pior é que são duas coisas que eu amo. Tá difícil de escolher, mas vamos ao sushi também. 2-1, eu, churrasco. Então perdeu. Churrasco. Tá bom, não tem problema. Mas eu gosto de churrasco. Então eu vou votar. Já que é churrasco, a minha carne tem que ser mal passada, assim, o boi tem que dizer ai, quando eu A minha é cortar. bem Com passada. show de quero Vitorino, no ponto. com show de Vitorino e voz de Magda Beatriz. a banda Levaremos os vai fazer o instrumentos. show. Isso Levaremos os Eu instrumentos. quero deixar bem claro que... Vocês ficam gareados com uma janta de graça, né? Não, é uma brincadeira. Eu acho que é legal. Brincadeiras legal. à parte. Agora de Obrigado graça, pela pô. O gentileza, resto pelo é carinho. Não, mas eu acho muito legal isso. Mas tu não Eu pode acho- pedir um peixe Porque é cru, gentileza, é educação. Então, não, mas não é o peixe cru. Deixa eu explicar. Pega assim, dá esse Não, não vem com Tem uma tainha lá de Não, Tramandaí. olha aqui, é que é o seguinte. muita É que é o baixaria. seguinte, o Aí, sujeito não Tramandaí. leu o livrinho, entendeu? Não leu o livrinho. Onde tu come peixe cru, sushi, a carne não pode entrar de jeito algum. pode entrar. Isso é uma ignorância. É que nem aquele negócio. Que nem aquele negócio. No trabalho. Eu vou pra peixe cru. No trabalho eu não tenho nenhuma relação com um colega, porque não sei onde se ganha o pão, não se Eu ganha a também carne. não gosto É disso gente aí. que nunca comeu um bauru. Eu mudei o meu voto, eu vou pra peixe cru. Muito Por que, bem. Chicão? Porque eu acho que é mais festa. Não, mas já tinha encerrado a votação. É, já... É peixe cru. Mas Galtieri tem que sair. Pode ser até um cachorro quente, mas a gente quer encontrar contigo com a Flávia, né? Dona Magda, eu estou com uma nota aqui assinada Fala, por uma Magda. série de juízes negros lá do Rio de Janeiro, a respeito daquilo que nós comentamos ontem, que o pessoal da PUC, os estudantes de Direito da PUC e os estudantes da Universidade Federal Fluminense fizeram um jogo, só os estudantes do Direito, né? E aí começaram a chamar os meninos e meninas, eu não sei quem é que estava jogando, de macacos, né? Então houve um grande repúdio, os juízes fizeram uma nota, considerando as manifestações, eu não vou ler toda a nota, é claro, racistas noticiadas pela imprensa no último final de semana, nós, juízas e juízes negros que assinam a presente nota, manifestamos nossa solidariedade a todos os alunos e alunas agredidos, assim como elogiamos a pronta resposta da direção da Faculdade de Direito da PUC-Rio. No momento em que um estudante de Direito ou alguns estudantes de Direito assacam contra pessoas de outra cor, ou de outro credo, ou de outra religião, ou de outra cor, sei lá. De outra etnia É claro. Então, como é que você pode ser um advogado se você não respeita os mais comezinhos princípios do próprio direito? Eu não entendo isso, Vitorino. Sabe, sinceramente, não entendo. Então, a PUC está fazendo o levantamento, não sei o que vai acontecer. Tinha que identificar. Tem que identificar. Tem a relação, tem todos os juízes aqui que assinaram. identificar. Os juízes negros e juízas negras do Rio de Janeiro. Coisa terrível isso Quem aí. fez isso tem que identificar e levar à frente do juiz. Parabéns. De preferência de um juiz negro. Parabéns. O Ruschel acrescentou muito no programa. Sabe muito, além de baita jogador de futebol. Sabe muito de assuntos gerais. Hernani Miranda. O Hernani, a sua opinião estava indo tão bem quando diz que ele fala, sabe joga muito. muito. Sabe, Vitorino, esse Mas programa quando não ele tem... joga muito. Tá, deixa eu continuar aqui. Há controvérsias. Adriana Magalhães diz assim, mas gente, Dilma e Aécio disparam nas pesquisas para senadores em Belo Horizonte. Querem mais loucura do que essa? Não, É o que ela diz. não. A pesquisa para senador lá em Minas Gerais tá bem embolada. Dá uma conferidinha, cara telespectador. Eu acho que não é isso. Chicão, agora é para te cutucar. A jaqueta do Chicão, diz o Breno Oliveira, que está com a Carla Lambert neste momento, em Viamão, assistindo o nosso programa. Custa R$50 no camelódromo. KKK. Um abraço à bancada, sempre ligado. Breno e Carla. Até eu me revoltei. Esse cara é muito Até eu me revoltei. Até eu me revoltei. CPF, cara. O Uber é mais caro para ir até o camelódromo. Que isso? Ah, é brincadeira, Chicão. É verdade. Ó, o Chicão, o Gustavo dando razão pro telespectador. Mas é claro, para incendiar. Não tô, não. Eu tô te defendendo. Não, eu e o Ô, Gustavo, olha, ontem fomos atrações. Eu quero dizer que eu tenho quatro elementos aqui para jogar em vocês. 5, então acho bom Deixa eu vocês me se defender controlarem. aqui. Paramos com Eu tenho aqui o WhatsApp, tá, que eu recebi pedindo um direito de resposta, solicito a leitura, obrigado.
do próprio presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Walter Naugelstein. Ele diz o seguinte, eu vou pedir licença porque é um WhatsApp longo. Talvez o grande esforço que todos nós tenhamos que fazer neste momento de irracionalidade é conseguir discernir o que é justo do indevido, do incorreto, do privilégio, da maracutaia e da corrupção. Ao se equiparar a condição dos vereadores de Porto Alegre ao escabroso cenário político brasileiro, ao invés de jogarmos luz nessa diferenciação tão necessária, acabamos por reforçar o estereótipo dos vícios da política, tornando um ato legal e de justeza equiparável aos desmandos que nos chocam todos os dias. Isso reforça um senso comum equivocado, que é, na verdade, a maior ameaça presente à democracia, inserida aí a própria liberdade de imprensa. Comentaristas do Atualidades Pampa, não é a primeira vez, fizeram comentários ao parlamento da cidade que evidenciam mais que desapreço, desconhecimento da rotina do Legislativo Municipal. Quanto à reposição da inflação dos últimos 12 meses que a Câmara Municipal de Porto Alegre concedeu aos seus servidores, incluindo os parlamentares, fez parte da database da categoria do período, portanto, que deve haver a negociação junto ao Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal. De toda a pauta trazida pelo Sindicâmara, 80% recebeu negativa, inclusive o verdadeiro reajustamento, que era uma pretensão de ganho real de 1% sobre a inflação do período. A única concessão foi a reposição das perdas inflacionárias do último ano, no valor de 2,76%, ou seja, o Índice de Preços ao Consumidor, IPCA. Aliás, há 3 legislaturas, ou seja, há mais de 10 anos, os vereadores não têm aumento salarial que corresponde a ganho real acima da inflação do período. Temos uma gestão inovadora, austera e transparente. Essa é a marca da minha vida pública. Fico triste quando, na fogueira da depreciação da atividade política, se perde a capacidade de discernir o justo e o indevido da tão necessária reforma do Estado, eficiência dos governos e restauração da atividade política como uma ferramenta que promova justiça e melhore a vida das pessoas. Assina Walter Naugelstein, presidente E é ele Câmara. mesmo, porque aqui no meu WhatsApp ele me mandou o mesmo texto. Vocês querem falar? Ele tem direito de resposta, vocês podem falar. Eu quero falar primeiro para esclarecer 2 coisas. Me dá a sensação de que ele não nos ouviu. Ele não ouviu. Contaram para ele. Que contaram para ele. Foi que Porque, eu primeiro, contaram para ele. Primeiro, que a reclamação que ele faz, nós dissemos unissionamente de que era justo, de que era a inflação. Ninguém criticou a reposição. Tem uma lei a crítica que alguns fizeram, e me sinto à vontade. Bem, não interessa, nós somos uma bancada só, tá? A crítica que se fez a ele é que ele achava que não era matéria da imprensa. Da imprensa. Isso aí. E isso nós achamos que é a função nossa. Eu continuo achando que não E eu tá usei errado. a expressão que ele tem investido por nós, que os elegemos a todos, um munus público, que é a prestação do serviço público. Então, eu acho que deve ter a fita do programa. Se ele nos ouvir, ele vai ver que nós não o colocamos num balaio, nós fizemos a crítica, esta sim, a ele ter dito. Agora, se ele não declarou isso, porque isso ele não menciona, por isso que eu estou dizendo, eu não sei se o pessoal da Atualidade já disse isso ou disse aquilo. Então, vamos fazer essa diferenciação. Mas deixa eu fazer uma justiça também. Essa notícia foi a primeira notícia que eu dei na abertura do programa ontem. E o Chicão entrou e teve uma reação muito forte. E que não foi só, porque eu não tinha nem falado sobre a imprensa. Eu acho que é isso. Com esse comentário, depois alguns outros que foram feitos, que ele respondeu. E aconteceu mesmo. Podemos ter falado depois sobre o jornalismo, que ele dizia que a imprensa não tem nada que se meter nisso, que isso não é pauta para a imprensa. Realmente, nós também falamos. Mas, realmente, houve uma reação bastante forte, bastante severa, e independente de estar na lei ou não estar, lamentavelmente a gente acha... Respeitosamente, mas não quer dizer que a gente concorde, nem com a dos deputados, nem com as dos senadores na atual situação do país. Mas eu não sei qual foi a reação forte que nós tivemos, Magda. Não, o Chicão na abertura do programa teve... Mas eu disse, repito. Ele disse. Eu disse isso aí, o seguinte, que na hora das eleições a imprensa vale para dar entrevista, sair do programa e ir para outro programa. Não. Agora, quando faz um aumento que nós aqui achamos justo,
Eu acho que o Walter Nagelsmann foi injusto conosco. Nós criticamos a postura de que não é pauta para a imprensa. Claro que é pauta para a imprensa. Eu não assisti o programa ontem, eu não sei dizer nem de um lado, nem de outro, o que vocês... Mas não é o caso de um lado e de outro. Ele pediu direito de resposta, tá dado. Tá dado, exatamente. Mas hoje aconteceu no programa, da gente estar falando sobre política e lá pelas tantas, enquanto isso a Câmara tá olhando o seu salário, tá aumentando seu salário. As coisas jogadas e ditas assim, e eu também falei na inauguração da operadora. Talvez realmente, né, a gente coloque todo mundo. E eu acho que é uma reflexão que deve ser feita por cada um de nós. Eu não estou apontando ninguém jamais. Mas como a gente tem uma responsabilidade muito grande e ainda mais nesse momento que a gente vive, é muito bom separar aqueles que fazem e que têm um comprometimento e não colocar todo mundo no mesmo balaio. Porque a gente vai precisar diferenciar as pessoas. Porque políticos, eles existem, eles precisam existir. Não adianta, a nossa vida é feita assim. E até vou te Agora dizer, a gente precisa... A gente não precisa, sabe por que a eu gente quis ser o não primeiro a precisa falar? se justificar. Eu quis ser o primeiro a falar porque eu terminei fazendo o elogio pessoal a ele. A sua seriedade, a gente não precisa se justificar, porque eu acho que foi dito aqui nessa bancada assim, que não se concorda, que se acha um absurdo, que não sei o quê, foi falado demais. Mas é o ônus do programa ao vivo e ele teve o direito da resposta. Nós falamos do mais absurdo, que o momento, mesmo sendo de reposição... É isso. Não, nós falamos sim. Nós falamos sim. Nós falamos isso. Ele tem razão. Nós falamos. Não dá para dizer agora que não. Nós falamos sim. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. E essa é a minha crítica. Eu já fiz essa crítica, inclusive, pessoalmente ao Dr. Walter Nagelsmann. Sabidamente ele não viu o programa, porque a crítica que a gente fez... Foi muito mais a reação dele, dizer que não era da economia, do que provavelmente aumento. Porque aumento de 2 e pouco por cento aqui eu posso repetir as suas palavras? Isso é aumento de nada. De nada. Falou isso. Mas é isso que eu estou dizendo, eu não estou entendendo. E ele cumpriu a lei, porque está na lei. A minha crítica, que eu mantenho, é que existe um gatilho salarial para o funcionalismo municipal. Aumenta de 1 e vai aumentando progressivamente. É lei, aumenta todos. Não negocia com o sindicato, não negocia com ninguém. Tu tem que dar porque é lei. E isso não pode ter. Então, isso é verdade. A gente é contra isso. Mas tem, e aqui em Porto a gente Alegre se mantém. E a Câmara de Vereadores não derruba essa lei. Então eu tenho críticas. Nós falamos isso. Não tem nobreza, cara, para não derrubar a lei. Agora sim. Mas tudo isso que ele falou, que ele está explicando, nós falamos sim. E falamos também sobre o caso da imprensa. Mas, Magda, eu acho que tu está insistindo numa coisa que não foi dita por nós, Magda. Eu estou discordando de ti, eu não estou discordando do Walter Nagelsmann. Nós primeiros atacamos a declaração. Não é bom. Vai trabalhar com o Walter lá. Vai trabalhar? Vai lá trabalhar com ele. Vamos, o assunto é muito sério. Mas, querido, o que tu disseste foi falado, o que o Vitorino disse foi falado, tudo isso foi falado. E ele teve direito à resposta, ponto. Encerrou. Encerrou o assunto, já rendeu muito. Também já rendeu demais. Quando é que vai ter um vereador craque que vai dizer eu não quero aumento? Nenhum, nem 2, nem 10. Tem muitos aí pelo Brasil que não... E por que não vai ter um aqui em Porto Alegre que seja campeão? Mas aumento de 2%. Mas por que ele diz eu nego 2%? Mas, Chicão, não é o aumento que está em discussão. E não foi o aumento que gerou a nossa discussão ontem. Não foi. Foi a reação. Foi a reação dele com a imprensa. Eu até tentei justificar. Eu digo, sempre tem aquele repórterzinho provocador, aquela turminha da esquerda que vai lá e... mas como é que o senhor dá aumento? E ele estava meio irritado, de repente, por algum motivo, respondeu meio atravessado. E o cara... Entendeu? Isso faz parte. O político também tem que ter sangue frio para lidar com essa provocação. Tem que segurar. Mudando agora completamente de assunto, falando sobre voto impresso, né? Porque as pessoas nos perguntam muito, por que não um voto impresso? Todo mundo fica muito inseguro com a urna eletrônica. Gilmar não quer, deu liminar, por isso que o Lazia está pauta, né? É pauta agora que vai ser analisada pelo STF. E a pedido da Procuradora-Geral da República, ela também é contra o voto impresso, mas que se fique bem claro, a pessoa não levaria para casa o voto impresso. Ela só veria ali o seu voto para ver se confere se está certo, se está errado, e aquilo entra para dentro do sistema de novo e a pessoa não leva consigo. Então, eu não consigo entender as justificativas da Procuradora-Geral da República. E a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, que representa carreiras da Polícia Federal, entraram com um pedido para o Gilmar Mendes para entrar na ação como interessado, se chama interessado da ação, para ficar a favor
favor do voto impresso. Né, fazer uma pressão para que esse voto impresso ele aconteça, porque os peritos, né, que tratam dessa história toda, eles dizem o seguinte: é muito mais seguro e não existe sistema que é 100% seguro sem o voto impresso. Então, o voto impresso é uma garantia, Carla, de que a nossa eleição não vai ser forjada. Carla, o desespero dessa gente em evitar o voto impresso, a dona Raquel Dodge, o senhor Gilmar dando liminar, suspendendo os efeitos da lei, porque é lei, e a lei foi aprovada. O senhor Gilmar deu uma liminar suspendendo os efeitos da lei. E a dona Raquel Dodge fez o pedido. Está evidente de que a eleição fraudada no Brasil é um negócio milionário. Escancarou aquilo que a gente já sabia, que ficou muito evidente em 2014 e que agora está escancarado. A gente está vendo o desespero da casta lutando contra, aqueles que representam a casta, lutando contra o voto impresso. Porque o voto impresso permite o que está na lei, que é a recontagem. Claro. A recontagem. Municípios brasileiros com 8 mil eleitores, com 13 mil votos. Gustavo Vitorino, o senhor Geraldo Lima nos manda informações detalhadas e dá a fonte para a pesquisa de senadores, que tu dissesse que não era isso. Segue abaixo reportagem da Gazeta do Povo de 25 de maio sobre a eleição ao Senado por Minas Gerais. Infelizmente é verdade. Dilma e Aécio lideram pesquisa para senador em Minas Gerais. Minas Gerais elegerá 2 senadores em 2018. Nesta pesquisa estimulada do Instituto Paraná Pesquisas de maio de 2018, os entrevistados puderam escolher 2 candidatos entre Dilma Rousseff, Aécio Neves, Mauro Tramonte, Rodrigo Paiva, Jô Moraes, Carlos Viana, Diniz Pinheiro, Bruno Siqueira e Jaime Martins. Tá a fonte aí, tá? Minas Gerais merece estar exatamente. Que nem a gente. E a Gazeta do Povo é o jornal de Curitiba. Por isso que sobe de importância essa comissão formada no Senado para tratar o que o Supremo agora trouxe como jurisprudência, que é a condenação em segunda instância, fica a ficha suja e já pode prender, está virando o projeto. Então, o relator é João Campos, do PRB, ele trouxe agora para a comissão já para tornar isto lei e deixar de se depender do judiciário. Então, a comissão deve estar com o projeto pronto até julho para levar à votação. Aí, talvez nós consigamos fazer o que hoje ficar na dependência de ministros, que pode trocar a composição de turmas, como bem disseram aqui na bancada, e isso passe a ser lei. Então, prisão em segunda instância passaria a ser lei. Mário Barcelos, que quer falar horas não consegue. Eu tenho uma notícia aqui muito importante sobre os opiáceos, né, que se tornaram uma emergência nacional nos Estados Unidos e no Brasil aumentaram 465%. Os opiáceos são aqueles remédios para dor, né, que as pessoas tomam aí 3, 4, 5 comprimidos todos os dias. Em 6 anos, está aqui escrito, a prescrição saltou de 1,6 milhão em 2009 para 9 milhões em 2015, um aumento de 495%. Os dados são do pesquisador Francisco Inácio Bastos, da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, que foram apresentados hoje no evento no Instituto Igarapé, na Casa do Saber, lá no Rio de Janeiro. Então, a automedicação, as pessoas não vão a médico, as pessoas simplesmente, estou com dor de cabeça, tomam um paracetamol, aí toma outro comprimido, os opiáceos, fica tomando isso o dia inteiro. Eu tenho uma moça hoje, ela tomou 3 comprimidos. Tá com dor? Sim, mas não pode, mas tem que ir ao médico para ver qual é a origem dessa dor. Eu tomo. Então, não, mas não pode, Chicão, não pode. Isso aí, olha, aumentou 465%. Isso virou uma emergência nacional nos Estados Unidos. Os médicos americanos estão apavorados com isso aí. No Brasil está seguindo o mesmo exemplo. Um aumento de quase 600%. Isso é impossível. Eu ajudo nesse índice. Pois é, eu sei. Eu ajudo muito. Eu tenho uma farmacinha comigo. Então. Inclusive, eu ofereço remédio para todo mundo que precisar. Então, há uma grande preocupação dos médicos americanos e dos médicos brasileiros também. O camarada, assim, a dor tem uma origem. Então, o médico vai descobrir qual é a origem através dos exames. Falando em dor, Mário Barcelos, quem deve estar com dor agora, até porque sofreu uma derrota na Assembleia Legislativa, é o governo do Estado. A Assembleia rejeitou a reabertura de prazo e, com isso, enterrou
definitivamente o plebiscito sobre a venda de estatais que o governo do estado pretendia fazer junto com as eleições deste ano de 2008. Vamos continuar pagando os elefantes. Vão continuar pagando. Graças aos nossos gloriosos deputados que atenderam o grito da arquibancada. Com esta decisão, não existe a mudança e não existe mais tempo hábil para se realizar uma consulta popular no mês de outubro, junto com as eleições. A consulta popular, é a forma maior da democracia que tem. Porque é coisa nossa, as estatais, e aí nós temos que decidir. E não os deputados que atendem interesses pessoais. Olha aqui, ó. O governo foi derrotado por 29 votos a 23 votos. Sem a mudança e tal, deixa eu ver se aqui tem os nomes dos deputados. Ou seja, vamos continuar pagando CC para tudo que é lado, cabidão de emprego e aquelas coisas. Não vai conseguir. A CE falida. Não vai faltar conseguir. luz em Porto Alegre, senhores deputados, por favor, distribuam velhinhas. Velhinhas na senhora de idade. Vela de... Falando em velhinhos, deixa eu te perguntar uma coisa, porque tu veio aqui a calhar. A nossa telespectadora Marisa Simões mandou um comunicado aqui. Ela disse, por favor, divulguem que o Asilo Padre Cacique está para fechar. Que triste notícia. Eu acho que não. É verdade, porque eu recebi do Saldanha essa notícia também. Diz que está com... eu sei que está com muita dificuldade, né? Isso, gente. Mas eu não sei. Eu acho que é para ver se o pessoal se puxa um pouco mais e ajuda. Não pode. É o patrimônio da cidade, o mais tradicional. Eu estive lá, eu olhei, vi as pessoas lá, sabe, um depósito, num bom sentido, né? Se é que eu posso dizer um bom sentido. No Padre Cacique, mas é o melhor lugar que tem para eles. Os velhinhos, aquela confraria, conversando ali, tendo atendimento médico, tendo a conversa, porque a pessoa, quando chega a determinada idade, os filhos jogam, né? Colocam. A maioria deles não tem parentes. Não, alguns não têm parentes, outros têm parentes. Sempre que um dia eu fui lá, conversei com a senhora. Mas não aparecem, eu quis dizer que não aparecem. São jogados lá igual. É uma senhora, eu cheguei, tudo bem com a senhora? Uma senhora, seus 80 anos, talvez até menos. E eu perguntei, o que a senhora está fazendo aqui? Eu estou esperando meu filho. Mas faz tempo que a senhora está esperando, há 2 anos. Ai, coitado. Mas eu saí ali destruído, arrasado. Quer dizer, uma mãe, mas ela não foi uma boa mãe. Que isso, já me... Não, ela não deve ter sido uma boa mãe, porque sempre existe uma resposta, né? Não sempre importa se é boa, se é mãe. É mãe, é pai, é mãe. Tá ali aquelas pessoas que estão ali que precisam de um carinho, uma palavra, um beijo, um abraço e tudo mais. Quem teve uma mãe, quem teve um pai, quem pode fazer um carinho, ligar enquanto o pai ou a mãe estão vivos, né? E tem um que me contaram uma história que ligar para lá, saber, vem cá, o meu pai ainda está vivo? A pergunta era essa, meu pai ainda está vivo. Então não se pode deixar o Asilo Padre Cacique fechar. Você, meu amigo, vamos fazer uma campanha, esse programa na Rádio Pampa, lá eu falo, Vitorino fala, todos nós falamos. Temos que ajudar. Temos que ajudar. Essa instituição é sagrada. Sagrada. Magda, deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso vice-presidente, doutor André Araújo, vice-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB e presidente do Conselho Deliberativo da Caixa dos Advogados, da OAB Prev. É que ele e a doutora Cláudia Carpenedo, sua esposa, colocaram no mundo, no dia de ontem, o Rafael e o Giovanni. Os gêmeos nasceram belíssimos, saudáveis. Eu quero mandar um grande abraço ao doutor André Araújo, a sua esposa, especialmente aos 2 pequenos e jovens que serão advogados. Vitorino, eu quero mandar um look pro Rafão. Serão advogados. Os dois, um dia de vida e já estão vendo qual é a faculdade que eles vão estudar. Tem até uma... Mas coitado das crianças, elas têm o direito de... Mas coitado das pessoas, a pessoa tem direito de resolver. Se quiser, pode ser. Vai que alguém queira ser jogador de futebol. Não, esses dois não têm direito. O pai e a mãe advogados. Eu quero mandar um abraço ao Rafão, que esteve aqui visitando nós aqui no programa Paulo Sérgio Pinto, candidato a vereador, baita amigão nosso. Vereador não, deputado. Este gatilho. Foi candidato a vereador. Fala. Vai estourar. Não, tem preferência. Dona Carla voltando. Olha, não sou nem eu, são os telespectadores. Ó. Este gatilho salarial da prefeitura foi criado pelo PT nos seus 16 anos de reinado. Funcionários públicos do estado não têm isso, diz a Maria Helena Avellini. Nosso telespectador Rafael Oliveira Correia de Tapes diz: vocês só leem as mensagens daquelas pessoas que assistem há muito tempo, mas eu já assisto há 1 ano e vocês nunca leram as minhas mensagens. Aí ele fala que está muito difícil
situação do país, que está difícil de achar bom, que acha difícil da gente ler a mensagem dele, mas está aí, hoje é o dia, e ele disse que tô esperando o Chicão na saída, por causa da jaqueta. Viu? Vamos voltar à votação. O Luke, que é uma pessoa que é muito amiga, que está carente, está tomando anti-inflamatório, que é o Alexandre Lau. Por que ele está tomando anti-inflamatório? Porque está carente? Carente com anti-inflamatório não é o mesmo. Lau, menos Teve Lau. uma lesão no joelho, hoje à tarde. Bom. Inflamatório, gelo, repouso. É que eu quero falar uma linguagem de drogas, cara. Olha aqui, ó. Vamos parar de gritar. Esse é um programa de notícias, tem que debater os temas do dia a dia. Fica falando de amigo. Parou. Presta atenção no serviço. Poderia. Eu cedi a vez Ele da não dona fala de Carla. amigo dele? Não. Ah, tu fala de Falasse do advogado, das crianças. Sim, mas pô... Falou das teve crianças gente, agora. Tá, atenção, atenção. Gente, olha aqui, ó. Eu tenho um monte. Patrocinador. Vamos parar? Ok. Eu tenho notícias, nós temos e-mails, nós temos WhatsApp, então não dá para ficar essa lavação de roupa desnecessária. Fala. Muito obrigado. Gosto quando a dona a Jane Magda Joplin assume lá o que comando. parou. Gosto quando a dona Magda assume o comando da Jane bancada. Joplin, E aí, gente... Não. Parou tu também, meu velho. Olha, na verdade, senhores, olha onde vai terminar essa bronca. Estatuto idoso. Estatuto idoso. Mas aqui não tem que não Mas meu esteja. velho é de carinhoso. Aqui está tudo idoso, pega todo mundo. Ó, saltou uma aqui, saltou nem uma. vem. Ela e a dona Magda Chicão estão também fora do tá fora, e a estatuto dona do Magda. idoso. O resto não escapa. Tu ias falar sobre Eu o ia que mesmo, quero falar por de uma favor? notícia importante. Senão eu vou pegar a palavra. Não, notícia importante. Dona Magda, aquele Olha casaco onde dele é da cor do meu casaco verde, só não falou que o casaco dele tá com a cor feia. Não é da cor do teu casaco. que a senhora E vamos esculachou. combinar que ele está Esculachou. usando um blazer de veludo cotelê, uma cor nude. Então deixa ele. Blazer de veludo é uma coisa retrô. Não é retrô. Ah, não, se Chicão me queimou. Uma jaqueta retrô, cara. Eu ando só de coisa retrô. Tu é retrô, Chico. Porque quando o Chicão me critica, eu me abalo. Mas ele não te criticou. Então volta o microfone, volta pra mim que eu quero concluir uma informação. tem notícia que Entre os Brasília- votos, voltando a falar sobre a derrota do Piratini na Assembleia Legislativa, entre os votos que o Piratini tinha a seu favor, estavam os deputados do PSDB e do PTB, contrariando os pré-candidatos da aliança, que são o tucano Eduardo Leite, postulante a governador, e o trabalhista Ranolfo Vieira Júnior, a vice. No PTB, 4 dos 6 parlamentares foram contra o plebiscito e 2 a favor. No PSDB, apenas Zilá Breitenbach votou a favor. E aí ela disse o seguinte: estamos discutindo este tema já há 2, 3 anos. E se eu sou a favor do plebiscito, eu tenho que dar as condições de ele acontecer em 90 dias. Foi o que justificou a deputada Zilá Breitenbach. Vamos lá, mas vai. Se não seriedade. Vai, senão eu vou no vácuo. O juiz Sérgio Moro se dirigiu ao ministro Fachin e pediu autorização, queria uma perícia no celular de Eduardo Cunha. Opa. Bem, o que fez o Eduardo Cunha, entre tantas desavenças ao longo da vida dele? Entre 2006 e 2012, ele fez um pequeno desvio de 5 milhões para a conta dele. Pequeno desvio. Na compra de 2 navios sonda da Petrobras, sempre da Petrobras. Não tem uma vez que a Petrobras não esteja dentro aqui. Mas aí vem o que tornou mais notícia dentro da própria notícia. É que dentro do celular do nosso querido Eduardo Cunha, tem um diálogo escrito entre o ex-deputado Henrique Cunha Alves e o Eduardo Cunha, evidentemente, fazendo citações ao Michel. Opa! Ao Michel. Vai dar bode esse negócio. Michel Mabel. Então, a questão que é para localizar um processo, daqui a pouco pode virar prova emprestada no outro processo, porque tem um problema de Michel no meio desse rolo. Bom, Rafael Correia, preciso te dizer uma coisa. O Rafael disse: não vai ler meu e-mail. Teu e-mail é ótimo, maravilhoso. Tu falas sobre a aprovação do casamento gay em toda a Europa, não sei o quê. É um assunto bom, mas hoje ainda a gente não conseguiu encaixar esse teu assunto, que nós estamos falando de coisas prementes, que é a derrota do governo. Calma, a gente vai falar. É que ele foi assim: tu não vai falar no governo? Trabalha meu e-mail,
Mas ele não tá se metendo na vida do Chicão, deixa o cara quieto. Parou. Vai, Carla. Agressão. Importante, um dos assuntos também que a gente já tratou, que é o possível fechamento do asilo Padre Cacique. A Simone Costa, aqui de Porto Alegre, manda as necessidades, ou algumas delas. Ó, adoçante líquido, café solúvel em pó, erva mate, extrato de tomate, leite de soja, leite integral, margarina, mucilon, leite condensado, molho de tomate, sucos sem açúcar, geleia normal, zero, diet, milho verde em lata, creme de leite, óleo de soja, azeite de oliva e fralda descartável. E também desodorante, spray masculino e feminino. Enfim, são algumas dos produtos que estão realmente faltando no asilo. Se as pessoas se interessarem em fazer doação, então também é só acessar, com certeza, coloca lá na internet, no Google e tal, o que está precisando no asilo Padre Cacique e vai conseguir essa listagem. Muito bem. Boa noite, lindíssima, estilosa bancada. As meninas, sejam bem-vindas. Estava com saudades. Aos meninos, 2 de escuro e 2 de cor clara, muito boa noite também. É o que diz a Adriana Brandão. Cor sim, cor não. Na minha concepção, resumindo tudo que tem acontecido no Brasil, vivemos a ditadura da corrupção disfarçada de democracia. Creio que nem Jesus Cristo resolve isso. Como já comentei, como caro Ruschel, sinto dizer ao Chicão que está apostando todas as fichas no Messias. Também pensava votar nele, mas depositar todas as esperanças nele como herói e salvador, acho brabo. Já tivemos várias decepções ao longo da nossa história, como bem disse o Mari. Depois de assumir, é dificílimo aquele que quer fazer algo conseguir e pior, mais ou menos isso. Não se corromper ao longo do mandato, quase impossível se caso siga seus princípios e assim ela vai. E para o mal, a inteligência e o jeitinho brasileiro é algo assombroso. E aí ela segue. É a cleptocracia, né? Sobre o tema daquele menino do casamento gay, eu gostaria de dizer, não sei as considerações, mas o que está mais regularizado no Brasil é o casamento gay. Foi um dos primeiros. Porque nós trouxemos aqui a matéria de quem quer registrar casamento de um homem com 2 mulheres, 2 mulheres com 3 homens, tudo. E isso está sendo votado, o doutor Vitorino nos ilustrou aqui com a votação. Mas, na verdade, o casamento gay é permitido, é aceito pelo judiciário, é permitido o registro. Está regrado, tudo. Está liberado. Direito à herança. Esta matéria deixou de ser polêmica. Mas então, já que vocês insistiram... Nome social, juntam sobrenomes, fazem tudo. Já que vocês insistiram, então agora eu vou ler o e-mail dele, que não é por aí. Magda, dizem que os Estados Unidos da América ditam o que acontece no mundo. Mas essa semana, a União Europeia aprovou algo que forçará os americanos a fazerem o mesmo, que é oficializar o casamento gay. Eu quero. Não, espera um pouquinho. É que tem uma coisa. Entenda-se, existe uma diferença jurídica entre casamento e união estável. Que dá direito. Os direitos. Mas tu entendeu que não é direito. Ele quer saber se agora os Estados Unidos não vai aprovar. Não, os Estados Unidos já têm. Já tem união homoafetiva. Eu não sei de onde ele tirou essa diferente. Informação. Ele não quer a nossa opinião nem está falando no Brasil. É por isso que eu passei. Como é o nome do rapaz aí? Rafael Correia. Seu Rafael, já existe a união homoafetiva na Europa, na maioria dos países, são poucos que ainda não transformaram em lei. Nos Estados Unidos já existe, no Brasil existe também. Ponto. Acabou o assunto. É isso aí. Ponto. Boa noite, Magda. A presença do senhor Ruschel engrandece o programa, mas pode melhorar. Não. Oriente-o para que olhe para a câmera quando dirigir-se ao telespectador. Fernando Reitig. Fernando, eu já fiz soro caseiro com ele, insista. Ele já completou 60 dias e ele continua olhando o monitor. Fernando, viu que eu não tirei os olhos de você. Embora tu não sejas meu público-alvo, que fique claro que tu não és meu público-alvo, mas eu não tirei os olhos de ti. O assunto é casamento gay e o Ruschel disse que não tirou. Então eu não tô entendendo. Derrubar, né, Fernando? Conseguiu
Deu crush. Mário Barcelos, vamos aos aniversariantes? Vamos. Primeiro, temos poucos aniversariantes hoje. O grande herói mexicano Pancho Villa, né, que é um dos grandes heróis, um também que foi assassinado. Todos os heróis foram assassinados à sua época, né? Na época do presidente do Porfírio Dias. Não, mas o senhor não é herói. Eu ando com medo de o senhor não é herói, né? O Pancho Villa foi um revolucionário, queria depor o presidente à época, não conseguiu depor e foi também assassinado como outros tantos. O economista britânico John Maynard Keynes, né? Que é uma figura por demais conhecida, cujo economês dele até hoje é falado nas universidades. As teorias de Keynes são até hoje aplicadas. Referência, né? Em economia. Não sei se funciona, mas são aplicadas. O cantor Augusto Calheiros, eu tenho a impressão que praticamente 90% das pessoas nunca ouviram falar no Augusto Calheiros. Ele tinha aquela voz meio de barítono daquela época, meio Vicente Celestino, década de 40, década de 50, fez alguns sucesso na sua época, onde a época do rádio, a era do rádio, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Mairinque Veiga, do Rio de Janeiro, que foi fechado em 1965 pelo governo militar. William Boyd, que era um cowboy americano e que fazia muitos shows e também muitos filmes. Federico Garcia Lorca. Sim, uma das grandes figuras, um dos grandes poetas do grande país que é a Espanha e que foi assassinado pelo regime franquista. Ele era homossexual e talvez por isso tenha sido assassinado. Federico Garcia Lorca, né, que foi amigo dos grandes poetas e as suas poesias realmente são extraordinárias. Zuzu Angel, estilista brasileira. Foi uma grande figura, seu filho foi assassinado à época da ditadura e ela fez uma grande campanha. Ela morreu num estranho acidente de trânsito num túnel lá no Rio de Janeiro. E mãe da colunista Hildegard Angel. Não sei se continua trabalhando. Hildegard Angel continua. E continua, não tenho lido mais nada a respeito dela, mas realmente ela fez uma campanha em favor do filho, uma campanha que só uma mãe pode fazer e lutar do jeito que ela lutou para aparecer, pelo menos, o corpo do filho. Meu querido amigo Erasmo Carlos, completando hoje 77 anos de idade. Erasmo Carlos, para mim, é o grande mentor de todas as músicas que foram sucesso do Roberto Carlos. Todas as letras foram idealizadas por ele. O Erasmo... Foi o primeiro grande roqueiro brasileiro. Foi roqueiro, temperamento, uma figura altamente sensível, ele é de uma personalidade marcante. Gente boa, né? Mas é maravilhoso, né? Maravilhoso. E viveu uma tragédia pessoal. Ele nunca mais se consertou. Depois da morte da Narinha, ele teve aquele problema, a morte da Narinha. A Narinha era gaúcha? Era prima do Saião Lobato. Não sei, nunca me lembrei. João Batista Saião Lobato, ela era de Porto Alegre, era muito bonita, conheci a Narinha, né? Morreu muito jovem, foram 3 filhos que eles tiveram, né? Se não me falha a memória. Acabado. Ficou traumatizado e aí apelou para a bebida, né? Quando entra a bebida na história, ninguém segura essa coisa de bebida. O Ivon Cury, outra figura, meu amigão, Ivon Cury também foi meu amigo, Ivon Cury, claro, todo mundo trabalhando em rádio no Rio e São Paulo, a gente conhece todo mundo, né? Isso não é nenhuma vantagem, né? Ivon Cury, que foi um grande sucesso à sua época, o chansonnier, gostava de se comparar aos grandes cantores franceses, né? Aqueles cantores franceses da sua época, e ele era mais um artista, né? Ele mais que declamava do que cantava, né? Falar aqueles baiões, aquelas coisas todas e tal, e fez muitos filmes na época da Atlântida, Chanchadas da Atlântida. Ivon Cury foi realmente um grande nome no Brasil. Hoje, praticamente, a juventude nem conhece, nunca ouviu falar, porque nós não temos memória. E, finalmente, a última aniversariante, a Geise Arruda, que está completando 29 anos de idade, né? Da faculdade. Que ela apareceu que com as pernas de fora. Com as pernas de fora, né? Com a sainha muito curta. E as partes de cima também. Sim, as partes pudendas. As partes pudendas apareceram e tal. E houve um escândalo lá, se tornou famosa, mas nunca conseguiu apresentar. Mas é Brasil, né? As pessoas que tu diz uma coisa, tu 2, 3, tu já tá na capa ela para tudo quanto é programa de televisão. Não fala nada com nada. Você não precisa. O material que ela leva é que é bom.
Fala. Boa noite, Carla. Não perca o programa, é muito bom. Um abraço ao Vitorino, diz a Luciane de Santiago. Obrigado, querido. Obrigado pela gentileza, obrigado pela Eu gosto da voz que ele faz quando agradece. Muito obrigado também para o Mário, que mora. O Mário. Mário. Parou, deixa a Carla. Entendeu? Sou eu que tô agradecendo, não te preocupa. Que Com ela que o Mário falou. Mário, não é muito com obrigada. vocês. E a mãe dele também vai um Mário é com abraço. você. A Ionice. Boa noite, tomando uma sopa e olhando o programa. Hoje está excelente. Ruschel somou muito na bancada. Parabéns. É o Hernani mesmo Miranda recado, sempre e viu? Rosane É sempre o Miranda. mesmo. Repete. Eu acho que o Russo contratou uns caras pra ficar. Tem Eu sempre. acho, eu tenho certeza. Tem me saído caro isso. Essa assessoria tem me saído caro. Olha aqui, ó, eu hoje encontrei 5 pessoas maravilhosas no shopping. Tá, que falaram do Russo também. Não, falaram de todos vocês, adoro o nosso programa. Eu me lembro da Maria Inês, porque é o nome da minha madrinha. Ela estava com o marido dela é que me reconheceu. E assim, ó, eles conversaram, depois teve Dona Maria Helena, eu acho. É que eu anotei, mas eu não sei onde eu anotei, gente, eu não tô achando. Você não sabe onde tá achando? Todos tiraram foto comigo, assim, ó, eu fiquei 20 minutos no shopping. Magda, Eu tirei foto com 5 Deixa eu ver se eu pessoas. entendi. Você perdeu o nome da Dona Maria Helena no celular, é isso? Sim, eu acho que a Maria Helena, a Marinesa também me lembro, mas teve um rapaz, sim. um rapaz que ficou assim, me espreitando enquanto eu falava com a Dona Maria Helena. E aí, aí eu digo, oi. Aí ele disse assim, posso tirar uma foto contigo? Meu pai e minha mãe me adoram. Eduardo, que eu me esqueci o sobrenome. Olha, eu não sei, eu não tô nada bem, gente. Mas eu anotei em algum lugar que eu não sei, sumiu, o gato comeu as minhas anotações aqui, eu anotei, eu não salvei. Desculpa, mas foi muito legal o encontro com os telespectadores hoje no shopping. Eu me permito, é até um atrevimento da mim que sou um estagiário com 5 titulares. Mas hoje, tu ainda não terminou estagiário. o teu estado probatório. Abre isso- teu olho. Por isso que eu estou me Abre teu olho. O senhor é Eu tô com caçula. 5 titulares e um estagiário. Eu ainda sou estagiário. isso. Por isso que eu peço ver um take na roupa da dona Magda Beatriz, que hoje o composê de branco com listas. Deixa eu ver como é que tá o negócio aí. Olha a gola rolê, ó. Se o Não compara a minha gola com a tua. Primeiro que a tua gola parece um sapo velho. Eu boto uma gola rolê dessa, o mundo se acaba. Não. A Magda não, bota tu não fica põe, porque charmosa, primeiro elegante. tu não entra numa gola. Teu pescoço não entra nessa gola. Não, mas é... Não, eu tô realmente. E essa roupa, eu quero dizer pra vocês, é do meu amigo Jay, que agora tá morando em São Paulo e tá fazendo desfiles em Miami, em Nova York, e ele é de Blumenau. É verdade. Faz uma roupa que chama Comfortable Clothes, que é a roupa confortável, ampla e serve para homens e para mulheres. Então, Cara, eu queria muito ver o Russo com essa saia. Se tiver uma saia, um vestido, guri. Eu queria ver o Russo com esse Mandando um beijo pro Fernando. É Fernando, o Fica- telespectador? Eu não sei. É aquele do tete a tete. Não, Rafael. O Rafael, do casamento gay. Obrigado, Rafael. Queria Posso te fazer um agradecer. elogio? Ainda mais ele me derrubando aí. Obrigado. Eu quero fazer um elogio Faça, a Clarice Lispector. Eu adoro. Eu mostrei a semana passada um livro dela, acabei de ler agora à tarde. Tá um livro de 200 páginas, tá sobre o coração selvagem. Aliás, é uma história baseada em um conto do James Joyce, né? Tem alguma coisa, pelo menos o Coração Selvagem fala disso. Mas essa mulher, ela tinha uma sensibilidade, tinha uma facilidade no escrever, em pensar as frases, em colocar. Essa mulher realmente foi maravilhosa. Ela era muito tímida, ela falava baixinho e tal, né? Eu acho ela simplesmente maravilhosa. Clarice Lispector, se você nunca leu, leia essa grande mulher que foi Clarice Lispector. Enquanto me perguntaram por que eu estou falando menos. Eu estou falando menos pelo seguinte... Eu vou responder através de uma frase. É melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do que falar e acabar com a dúvida. É muito bom. Essa frase é do Abraham Lincoln. E aí falou, eu falava com o cara idiota. Eberrão. Eberrão não tem Eberrão. É Abraham Lincoln. O babá? Eberrão. Por que o seu nariz está tão vermelho, hein? É o cara da Clarice Lispector. Clarice Lispector é uma escritora aguda. Daí o porquê que ela é Lispector. Acabou o programa. Perdoai
o senhor, ele não sabe o que faz. Desculpa, senhores telespectadores. Eu peço desculpas. Qualquer problema que os senhores tiverem com essa coisa indigesta que ele passou, vocês podem... Nos dê uma segunda chance, não troque de canal. Não troque de canal, ele não nos representa. Tem coisa melhor que ele. Nos dá uma segunda chance, fica mais um pouquinho com a gente. A gente vai melhorar. Boa noite, bancada. Estou embasbacado com a quantidade de buracos pela cidade e, em alguns casos, crateras. E o que faz a Prefeitura de Porto Alegre? Cadê o dinheiro dos impostos? E o dinheiro arrecadado com as multas? Um absurdo. Os guardinhas de PTC ficam escondidos atrás dos postes para multar. Por que não colocá-los para fazer algo de útil e de bom para a sociedade, falando nos buracos? Mas sabe o que fazem? Colocam cavaletes para sinalizar. É piada. Porto Alegre tem o prefeito que merece. Abraço especial para o Chicão. E uma observação. Sou motorista de aplicativo e levo nota baixa por ser carioca, descolado, bom papo. Carioca, sangue bom. Eduardo Carioca, não, Eduardo, acho que tu leva um ponto ruim também, porque tu não é daqui e fala mal da prefeitura daqui, né? Eu acho que é por isso, Eduardo. Eu tenho mal da cidade, uma leve impressão que tu mora aqui, fala mal da nossa cidade, fala mal do prefeito, fala mal do PTC, mesmo que tu tenhas razão. É que quem veio do Rio de Janeiro, o carioca é um falastrão, adora falar, ele conversa, na verdade, Vitorino, gosta de falar. O gaúcho não é muito de ficar conversando com uma pessoa que ele não conhece, que ele não tem relacionamento e tal, não é. É o hábito nosso aqui do Rio Grande do Sul. Olha, morei tantos anos no Rio, então eu sei exatamente fazer essa diferença. Daqui a pouco você vai entrar no esquema daqui também. Ou então as pessoas vão entrar no seu esquema. Eu acho muito difícil as pessoas entrarem no seu esquema. E não é a primeira vez que ele e ele sempre manda o mesmo. É que o Porto Alegre é bairrista. Manda tanto que eu tenho que ler. Aí ele vem com sotaque carioca, falar mal de Porto Alegre, ele deve levar um bombardeio nessa... Não, e tem aquela coisa do sotaque, né? A gente pensa que todo mundo tem sotaque, mas nós gaúchos não temos. Claro o André Damasceno, no show dele, conta uma história maravilhosa. Logo que ele foi pro Rio, ele disse, se eu não falar com ninguém, ficar de boca fechada, ninguém vai notar que eu sou gaúcho. Um gaúcho não tem sotaque. Desceu do aeroporto, o taxista abriu a porta, ele entrou na porta, ele disse, oi. E o taxista, pra onde, gaúcho? Não, e o pior... Eu não tenho sotaque gaúcho, eu tenho um sotaque assim até mais... carioca, caripau se chama, é um carioca com paulista. Caripau. Olha aí. Que eu nunca chamo uma pessoa de tu, eu sempre chamo de você. É verdade. Eu acho muito chique isso, a mais isso. Eu uso essa terminologia há muito tempo, né? Sempre usei. Eu peguei lá. Não, o sotaque Gustavo... é brincadeira. Não, o Gustavo usa. Eu uso você há bastante tempo que eu uso. Os óculos do Chicão, bonitos óculos do Chicão, diferente, né, cara? Eu vou agradecer aqui em público o Gustavo Vitorino, que ontem nós fomos num evento e depois nós jantamos no Charim e chovia um monte e eu, dentro da minha dignidade, que eu sou, de jamais me aproveitar dos meus amigos, que são os mais ricos do Rio Grande do Sul. Nunca me aproveitei. E o Vitorino é um amigo, se não é rico de espírito. Não é rico? É rico. Dentro dos jornalistas, um amigo. Disse assim, eu vou te levar em casa. Eu digo, não, me deixa aqui no Posto Ângelo, que sempre tem um amigo meu que passa ali, uma amiga minha, porque eu sou uma aves rara na noite, né? Passa uma mulher bonita, me leva em casa, sabe? E o Vitorino, não, eu te levei em casa. O Vitorino cruzou a cidade e me levou em casa. Obrigado, Gustavo Vitorino, que você continua com essa nobreza. E como é que foi lá com o nosso amigo Peterson lá? Tudo perguntou por que tu não foi? Queria. Compromissos profissionais. E ontem o programa virou uma conversa de comadre. Não, eu tô vendo até onde eles estão. Vamos ver o que mais. Como é que foi? Uma notícia ontem maravilhosa também, que é o seguinte, o Dia dos Namorados lá no Charim, comida indiana. Quem quiser ir, se antecipa, tem que faz reserva, porque não lota mesmo, vai direto. Sentar. Porque vai ser programação sempre, eu e o Vitorino jantamos lá. Sempre que o Alexandre do Charim faz alguma coisa, aquela semana indiana, enfim, lota sempre. Festival das Luzes. Festival das Luzes, lota sempre. Então, o Dia dos Namorados, a noite dos namorados, então... Nem se pensar. Tem virada paulista, Mocotó lá? Não. Mocotó, querido? A parada dele foi domingo passado. Comida ruim, o nome não é festa. Não, Mocotó é bravo. Convida alguém pra comer um Mocotó, a pessoa dispensa. Eu gosto de Mocotó. Eu gosto de Mocotó. Eu só preciso conhecer quem faz. Isso, o Ruxo gosta de rabada.
E é uma outra versão do Mocotó. É outra versão do Mocotó. Tem outros ingredientes. Eu É que entrego assim, o comando à dona são Márcia. dois Rabada Mocotó pratos. sem caldo. São dois Sequinho. pratos. Quer calar a boca? Mas olha só, o que é isso, chefe? São dois Rabada sequinho pratos é legal. dessa culinária bem brasileira que usam os mesmos ingredientes, mas que nos temperos e na composição eles têm uma diferença. Então, tanto faz se você gosta de rabada, se você gosta de mocotó, se você come o que você gosta, não dá bola para esses Tu bobos viu que aqui. o Marne Pronto. dá claque pro Gustavo Não, o Vitorino? Marne é o Vitorino faz- Mutley. O Gustavo O Marne é o Vitorino Mutley diz da aquelas nossa bobagens bancada. e o Marne Aquele dá cachorrinho claque safado da pra corrida Vitorino. maluca. Dá claque pra ele. Ele diz o que o povo quer ouvir. Ah, muito bem. Tu te E vendeu agora, por uma neste carona, né? momento... Tu te vendeu por uma carona, né? Bandido. Nós estamos Bicho é barato terminando o nosso esse. programa Bicho é de hoje. barato. Pode me cortar os microfones, por favor. Nós estamos encerrando o nosso programa de hoje aqui. Tenham todos uma boa noite. Amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Contamos com a sua companhia. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.